nessa manhã quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de Isaías, capítulo 39, versículo 1 e 2, que diz assim: Naquele tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que tinha estado doente e já tinha convalescido. E se alegrou Ezequias com eles, e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os ungüentos preciosos e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava em seus tesouros. Não houve coisa alguma em casa e em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Ezequias era o rei da tribo de Judá e ele recebeu a visita dos embaixadores da Babilônia. Ele tinha estado doente e o profeta Isaías, que era como um conselheiro do rei, havia tido uma visão de que ele morreria. E Ezequias, ele orou a Deus, ele clamou ao Senhor, ele chorou. E Deus estendeu 15 anos de vida para ele na terra, fez o sol retroceder e lhe deu essa palavra de que lhe daria mais 15 anos. E Ezequias, ele ficou muito feliz, né? E logo que ele recebeu essa visita dos embaixadores da Babilônia, ele se alegrou com a visita. Essa visita não era só para saber como ele estava, era uma investigação da Babilônia sobre aquela tribo, sobre, né, o quão valioso era aquela tribo, valiosa. E Ezequias, ele abriu as portas e mostrou todos os seus tesouros. A Bíblia relata: não houve coisa alguma na sua casa e no seu domínio que ele não mostrasse. Ezequias, ele estava tão feliz, ele estava tão alegre com a bênção que ele tinha recebido que ele abriu todos os tesouros. E aqui eu entendo, né, ele não controlou a emoção dele. Ele compartilhou aquilo que ele estava sentindo. E muitas vezes nós somos assim. A gente compartilha, a gente quer compartilhar a nossa alegria, a nossa bênção, a nossa conquista. Mas nem todos que estão ao nosso redor estão preparados para compartilhar junto com a gente. Por isso, essa palavra ela nos ensina que existem tesouros que a gente precisa compartilhar, que são bênçãos de Deus na nossa vida, que são testemunhos e que a gente precisa compartilhar e honrar a Deus. Mas existem tesouros que precisam ser protegidos. Guarde isso. Existem tesouros que o Senhor te deu, tesouros na sua vida, que precisam ser protegidos. Não estou falando somente de bens materiais, mas sentimentos, emoções, família, lar. Existem coisas que precisam ser protegidas. Aqui a gente aprende com Ezequias, né? Duas coisas, uma boa e uma ruim. Por quê? Porque ele recebeu uma palavra de morte e ele orou a Deus. E ele teve fé e ele clamou e Deus ouviu a sua oração, assim como Deus ouve a nossa oração. Mas todos os tesouros que ele tinha no seu reino e na sua casa e que ele conquistou por uma vida inteira, ele deixou exposto para quem não deveria. E mais para frente, o profeta Isaías, que estava junto dele, traz uma palavra, né? E ele diz assim: e chegará um dia em que tudo será levado para Babilônia. Tudo que foi exposto, tudo que Ezequias mostrou, seria levado pela Babilônia mais para frente. Então, saiba que nem tudo que Deus nos dá, a gente precisa expor. A gente precisa aprender a proteger. Eu sei que ninguém vai te dar uma receita. Ah, isso mostra, isso não mostra, isso protege, isso não protege. Isso quem vai te dar é o Senhor. A partir do momento que você se colocar diante dele, orar a ele, pedir a ele sabedoria e discernimento para aquilo que você vai fazer.
Tudo aquilo que Deus colocou na sua mão é bênção, é um tesouro do céu para você. Saiba que alguns precisam ser protegidos. A partir do momento que são expostos, se tornam vulneráveis. E existem tesouros que Deus não quer que seja vulnerável e nem roubado de mim e de você. Que essa palavra, ela nos ensine a ter esse discernimento, a pensar sim 2 vezes, porque existem pessoas que não vão compartilhar junto com você, não por maldade, por inveja, por sentimentos, negativos, mas porque elas não estão preparadas. Elas não estão preparadas e de forma muitas vezes inconscientes. E aí não conseguem compartilhar junto com você a sua bênção, a sua conquista. Mas se você protege, você guarda, você tem esse discernimento, você evita determinadas circunstâncias, determinados sentimentos, emoções e até brechas abertas na sua vida. Então, que essa palavra de hoje, para mim e para você, nos ensine a proteger aquilo que é precioso que o Senhor nos entregou e a ter sabedoria sobre aquilo que a gente vai compartilhar. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, meu Deus, pelos teus ensinamentos. Obrigada, Senhor, porque hoje nós vimos, Pai, que o tesouro que o Senhor nos entrega muitas vezes precisam ser protegidos e nós não temos, muitas vezes, sabedoria para administrar as emoções. Que o Senhor nos ajude, Pai, nos dê discernimento e sabedoria, Pai, sobre aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, para que a gente possa, Senhor, equilibrar, Deus, aquilo que nós temos, que tudo aquilo que for para ser compartilhado, Deus, para que seja um testemunho, para que seja, Senhor, mostrada a Tua bênção em nossas vidas, que o Senhor venha tocar ao nosso coração e nos mostrar, mas aquilo que é para ser protegido, que da mesma forma o Senhor venha tocar ao nosso coração e nos dar esse discernimento, Pai, que nós possamos aprender com essa palavra a não perder nenhum tesouro, a não deixar que sejam roubados, a não dar acesso, Senhor, que não são devidos para a nossa vida, Pai. Que o Senhor venha crescer em nós, em graça, em sabedoria, em discernimento, Pai, para que a gente possa aprender. Eu sei, Deus, que não existe nenhuma receita mágica que nos diga faça isso ou faça aquilo, mas eu sei que existe, Pai, o Senhor da nossa vida, que toca no nosso coração e nos faz ter a atitude certa. Por isso, que todos os tesouros que precisam ser protegidos, que o Senhor traga ao nosso coração, que o Senhor traga à nossa memória. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, pela tua bondade, amor, fidelidade, cuidado, graça sobre nós. Obrigada pelo nosso lar, pela nossa família e abençoe esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém.